Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 37 de Ciências. Eu sou a professora Maísa, mas antes vamos retomar a nossa aula passada, onde nós falamos de um assunto extremamente importante, sobre a vacinação. Então nós aprendemos na aula passada que as vacinas são substâncias orgânicas feitas a partir do material genético de um ser vivo parasita, a partir do todo aquele ser vivo ou parte dele inativo ou morto, que vão ser introduzidas no nosso corpo para estimular o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa do organismo. Quando essa vacina é incorporada no nosso corpo, normalmente ela é injetada, ela estimula os glóbulos brancos do sangue a produzirem anticorpos. E esses anticorpos vão ajudar o organismo a eliminar aquele parasita do nosso corpo e vão, consequentemente, prevenir uma determinada doença. E na aula passada eu também pedi que vocês fizessem uma tarefinha de casa, que era pegar a sua carteirinha de vacinação e verificar como é que andam as suas vacinas. Você fez isso? Também disse para você cutucar lá o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, para ver se eles também estão com as vacinas deles em dia. Tenho certeza que a sua vacina está em dia, sabe por quê? Porque agora, para você se matricular na escola, você precisa apresentar uma declaração na escola, que as suas vacinas estão em dia. Por quê? Porque o teu direito à saúde é único e você tem que estar com as vacinas em dia para não ter perigo de ficar doente e acabar contaminando outras crianças. Por isso essa necessidade, que é muito importante, certo? Bom, e o que nós vamos falar agora? A gente vai pensar um pouquinho, pessoal. Será que existem vacinas só contra os vírus? Será que os micro-organismos parasitas que causam doença, que são os vírus, será que tem vacina só contra eles? O que você observou lá na sua carteirinha? Pense comigo e responda no seu caderninho.
você observou na sua carteirinha, né, pessoal? Existem outras vacinas lá, não somente aquelas contra os vírus. Existem vacinas também contra as doenças causadas por bactérias. Existem algumas vacinas que estão lá que são contra doenças causadas por bactérias, que é o nosso assunto de hoje, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre os moneras. Os moneras são as bactérias. Lá naquela aula passada a gente falou que existem 3 grandes domínios de seres vivos. Um deles é o eucária, onde estão os seres que são eucariontes, e os outros 2 domínios são dos moneras, que são as bactérias. No domínio das árqueas, algumas bactérias que são extremamente extremófilas, vivem em ambientes extremos do nosso planeta, e as bactérias mais comuns, que estão espalhadas em todos os ambientes do nosso planeta, que são as bactérias do domínio bactéria, o próprio nome já diz. Bom, antes da gente começar a falar dessas mais comuns, das bactérias do reino Monera, vamos falar sobre as árqueas, só para a gente conhecer e saber que elas existem. Elas são seres procariontes, não têm núcleo, é uma célula bastante primitiva, porém elas foram colocadas nesse domínio à parte porque elas têm traços nos seus genes, no seu material genético, de características de seres já eucariontes, coisas que as outras bactérias do reino Monera não possuem. Por isso criaram um domínio à parte para elas. Elas vivem em regiões bastante extremas ou muito ácidas, onde o ser humano achava que não existia nenhum ser vivo, ou em ambientes muito quentes, como as áreas de geysers, que são aquelas águas subterrâneas que são aquecidas pelo manto terrestre e essa água acaba sendo expulsa do interior da crosta terrestre, formando um jato assim para fora do solo. São as áreas de geyser. Essas arqueobactérias vivem nesses ambientes extremos, extremamente quentes e raros no nosso planeta. Bom, já as bactérias, que são o nosso assunto da aula de hoje, elas estão presentes, a grande maioria, no reino Monera, que é o reino das bactérias que são espalhadas por todo o nosso planeta, e também das cianobactérias, que é um grupo de bactérias aquáticas e que faz fotossíntese. Tem aquela nutrição autótrofa. Muito bem. Vamos lembrar então que todos os integrantes desse reino são procariontes. Não possuem na sua célula núcleo individualizado, aonde o material genético está dentro, não. Esse material genético, aqui representado em amarelinho, fica espalhado no citoplasma, junto com os ribossomos, envolto pela membrana plasmática e também pela parede celular, que protege e sustenta essa célula desse ser vivo. Essa célula aqui, ela é procarionte e ela ainda possui uma estrutura que auxilia na locomoção das bactérias, que é o flagelo. Muito bem. É a mesma célula, pessoal, que a gente viu lá atrás. Lembra que eu falei para vocês? Existem alguns conceitos que nós vamos ver aqui nas características dos seres vivos que são fundamentais para a gente compreender o estudo dos seres vivos que nós vamos ter no decorrer do ano. Então, é necessário que você saiba que unicelular é porque é formado por uma única célula, que procarionte é porque essa célula não tem núcleo individualizado por membrana. Algumas pessoas, alguns cientistas chamam a parede celular da bactéria parede bacteriana, mas isso varia de nomenclatura, combinado? Os 2 estão corretos. E o tamanho? Lembra lá do tamanhico da bactéria? Eu já mostrei esse slide para você quando a gente falou dos vírus, que eles eram muito microscópicos. A bactéria é o ser vivo de menor tamanho que existe no nosso planeta. Tem cerca de 2 micrômetros. O que é isso? Se eu pegar 1 milímetro da minha régua, a distância entre 2 pontinhos pretos lá da minha régua, e dividir essa distância assim, ó, em 1000 partes, se eu pegar 2 partezinhas só, é o tamanhico de uma bactéria. Então, elas são micro-organismos extremamente pequenininhos, principalmente quando a gente compara, né, com a célula
eucarionte, ou com a organela da célula vegetal, ou até mesmo com uma mitocôndria, certo, pessoal? Bom, mas onde será que vivem essas bactérias? Eu já dei algumas dicas para vocês. Peguem o caderninho de vocês, eu deixei uma série de bactérias aqui para te inspirar nessa resposta. Responda lá no seu caderno. Você prestou atenção e se lembrou que eu comentei várias vezes que as bactérias, pessoal, vivem em todos os ambientes do nosso planeta. Então, eu trouxe aquela imagem, né, onde a gente tem o solo, existem bactérias que vivem no solo, nas rochas, existem bactérias que vivem na água, como eu comentei, as cianobactérias, bactérias que vivem no ar, bactérias que vivem no interior do corpo dos seres vivos, causando um benefício
não causando mal nenhum ou causando algum malefício, algum prejuízo, e aí são chamadas de parasitas. Então a gente diz que elas têm um tipo de vida que pode ser livre, quando elas vivem livremente no ambiente, parasita, quando elas acabam infectando um organismo e causando uma doença, e podem ainda viver isoladas, sozinhas, ou formar colônias. Elas se agrupam e formam grandes colônias de bactérias, colônias que podem estar em qualquer um desses ambientes. Então, como são seres microscópicos, muito pequenininhos, acabaram se espalhando. Existem alguns cientistas que falam, inclusive, que se a gente pudesse juntar todas as bactérias que existem no planeta num lugar só, daria o maior número, maior quantidade de seres vivos, enfim. Não sei, né, pessoal? Mas elas estão espalhadas em todos os ambientes do nosso planeta. Então vamos ver se você consegue responder esse quiz. Sobre as características no reino Monera, assinale a alternativa correta. Letra A, são unicelulares, eucariontes e parasitas? Letra B, são pluricelulares, procariontes e de vida livre? Ou letra C, são unicelulares, procariontes de vida livre ou parasitas? Ou letra D, são unicelulares, procariontes e exclusivamente parasitas? Anote lá no seu caderninho.
Resposta correta, né, pessoal? Letra C. Todos os seres vivos do reino Monera são unicelulares, procariontes, podem ser de vida livre ou parasitas. Muito bem. E quanto à nutrição? Nós temos dois tipos de nutrição, de alimentação com relação a esses seres vivos. Eles podem ser heterótrofos ou autótrofos. Lembra do que significa heterótrofos? Hétero, diferente. Trófos, alimento. São bactérias que se alimentam de substâncias dissolvidas no ambiente. A grande maioria dessas bactérias, pessoal, são decompositoras de material orgânico. Significa que elas secretam uma substância sobre aquele corpo daquele ser vivo que morreu ou aquele resto de folha, galho, o resto de um ser vivo. Ela secreta uma substância e essa substância degrada, decompõe, quebra os pedacinhos do corpo desse ser vivo em partículas minúsculas que depois são absorvidas por essa bactéria e nutrem ela de alimento. Então, a gente diz que ela é heterotrófica por absorção. Primeiro, ela secreta essa substância que vai decompor a matéria orgânica, degradar e devolver tudo isso, todos esses nutrientes para o ambiente, fazem aquela faxina faxina natural, né? Uma reciclagem natural no nosso planeta e, de quebra, ainda se alimenta. Muito bem. E muitas das bactérias heterotróficas também são parasitas, acabam causando um mal porque se alimentam das células do corpo do ser vivo e acabam causando uma doença. E aquelas que são autótrofas são importantes porque fazem fotossíntese. A grande maioria das cianobactérias fazem fotossíntese. Elas absorvem a luz do sol como fonte de energia e produzem a partir da absorção do gás carbônico, da água, o quê? A energia que ela precisa para sobreviver. Ela produz a sua própria glicose e depois transforma isso na sua energia. Algumas ainda fazem por meio de um processo chamado quimiossíntese, onde ela não utiliza a luz do sol. Ela utiliza como fonte de energia para conseguir fazer a sua produção de alimento outras substâncias, como até o gás carbônico. Muito bem. E quanto à respiração? Nós temos 3 grupos de moneras que podem respirar de 3 maneiras diferentes. Lembra lá da respiração aeróbica, que se utiliza do gás oxigênio. Aero vem de ar, de oxigênio, que é como nós também respiramos, de maneira aeróbica. Mas existem bactérias anaeróbicas e essas bactérias não utilizam o oxigênio no seu processo de respiração ou podem não utilizar, porque existem algumas que são tão espertas que elas podem ser tanto anaeróbicas que utilizam o gás oxigênio quanto não utilizam o gás oxigênio. Elas sobrevivem em ambientes com oxigênio e daí utilizam ele para produzir energia, ou elas acabam vivendo em ambientes sem oxigênio e conseguem produzir sua energia de outras formas, principalmente por um processo chamado fermentação. Mas existe um grupinho que ela é anaeróbica obrigatória. Ela não vive na presença do oxigênio. Se você colocar esse ser vivo na presença do oxigênio no ar, ele morre. Ela não consegue sobreviver. Ela consegue capturar outras substâncias para conseguir produzir a sua energia. Pessoal, é um pouco difícil isso porque é importante a gente lembrar que um ser vivo precisa de 2 coisas para sobreviver. Ele precisa respirar e ele precisa se nutrir. Então, ele precisa de respiração e nutrição. Esses 2 elementos combinados é que vão gerar energia para ele sobreviver, certo? Então, por isso é muito importante a gente entender as questões de nutrição de um ser vivo e também as questões de como que ele obtém o ingrediente necessário para a produção da sua energia, para ele conseguir sobreviver. Muito bem. E como que as bactérias se reproduzem? Elas também podem se reproduzir de 2 formas. A primeira é assexuada. A significa não, sexuada,
troca de material genético. Então, não há troca de material genético. Uma única bactéria, ela acaba se dividindo, ela copia o seu material genético e divide a sua célula em duas novas bactérias. É um processo bastante simples. Nós temos uma única bactéria, ela copia o seu material genético e depois se separa, formando duas novas bactérias, que são geneticamente idênticas uma à outra. Mas existe também uma reprodução chamada de sexuada, onde a gente tem uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. Como que funciona? Elas se aproximam, elas constroem uma pontezinha chamada pile entre elas e por essa ponte a bactéria doadora manda um pedacinho do seu material genético para a bactéria receptora. Essa bactéria recebe esse material genético, incorpora, mistura esse material genético ao seu e depois disso essa bactéria acaba se dividindo em duas novas bactérias. Por que será que existe essa reprodução que nós dizemos sexuada, onde existe uma troca de um pedacinho de material genético? Para que exista variabilidade genética, porque senão, se só existisse a reprodução assexuada, todas as bactérias seriam iguais umas às outras. Então, existe essa troca de material genético por meio da conjugação para que exista essa variedade de material genético e para que exista várias bactérias com material genético diferente. Isso é importante para as espécies, não só de bactérias, de todos os seres vivos do nosso planeta. Vamos a um quiz. Vamos mais uma vez falar sobre as características, hein, pessoal? Assinale a alternativa agora incorreta sobre os integrantes do reino Monera. Letra A, podem ser autótrofas ou heterótrofas. Letra B, são aeróbicas ou anaeróbicas. Letra C, tem reprodução sexuada ou assexuada. E letra D, são exclusivamente heterótrofas, aeróbicas e assexuadas. Responda lá rapidinho no caderno de vocês.
são, pessoal, exclusivamente heterotróficas? Claro que não, né? A gente acabou de ver que elas podem ser autótrofas ou heterótrofas, aeróbicas ou anaeróbicas e podem ter reprodução sexuada ou assexuada, ou seja, existe uma grande variedade de bactérias e cada uma tem a sua característica. Então, a letra incorreta é a letra D de dado. Mais um quiz, pessoal. Sobre as bactérias ou cianobactérias serem heterótrofas ou autótrofas. Assinale a alternativa agora correta. Ambas são capazes de se reproduzir assexuadamente, letra A. Letra B, ambas são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Letra C, algumas espécies têm grande importância ecológica por realizarem fotossíntese e outras por serem decompositoras de material orgânico. E letra D, ambas se alimentam de outros seres vivos. A pergunta é, pessoal, em relação a serem heterotróficas ou autótrofas. Assinale lá no seu caderninho a resposta correta.
Então, pessoal, em relação às funções de nutrição, algumas espécies têm grande importância ecológica por realizarem fotossíntese, ou seja, são autótrofas, e outras por serem decompositoras de material orgânico, ou seja, por serem heterótrofas. Muito bem. E agora o nosso último assunto de hoje, que é o formato dessas bactérias, desses seres vivos, que é chamado de tipos morfológicos, relacionados à palavra morfo, significa forma. Então, para a gente conhecer um pouquinho essa variedade de seres vivos. Elas podem ter um formatinho esférico, chamado de cocos, serem redondinhas. Esses cocos podem se agrupar formando colônias, e aí são chamados de streptococcus. Os bacilos, que são bactérias em formato de bastãozinho. Espirilo, que tem uma forma de espiral, um formato espiralado, por isso esse nome. E o vibrião, que é uma bactériazinha que tem um formatinho de vírgula. Muito bem. Então vamos a mais um quiz da nossa aula de hoje. Muitos dos seres vivos do nosso planeta não são visíveis a olho nu, como as bactérias e as cianobactérias. Sobre esses seres vivos é correto afirmar que são indispensáveis à vida na Terra, desempenhando funções fundamentais para o equilíbrio do nosso planeta. São dispensáveis, pois seu tamanho é insignificante para interferirem na nossa vida. Ou letra C, a grande maioria só causa problemas ao ambiente. E letra D, são pouco importantes, pois muitas causam doenças. Anote no seu caderno a resposta correta, pessoal.
Resposta correta, pessoal. Letra A. Gente, os moneras, as bactérias, as cianobactérias são indispensáveis à vida na Terra. Desempenham funções fundamentais, fazem a decomposição de grande parte da matéria orgânica do nosso planeta, junto com os fungos. Mas elas são muito importantes porque elas compartilham essa tarefa de fazer a reciclagem natural do nosso planeta. E aquelas cianobactérias que fazem fotossíntese, elas liberam toneladas de oxigênio para a nossa atmosfera. Elas mantêm os equilíbrios de oxigênio, a taxa de oxigênio equilibrada na nossa atmosfera. É extremamente importante para todos os seres vivos. Então, elas são fundamentais para todo o equilíbrio do nosso planeta, apesar de serem microscópicas e da gente nem enxergar. Por isso que a gente estuda, pessoal. Às vezes a gente pergunta, por que eu tenho que saber tudo isso? Porque são seres vivos que a gente, apesar de não tropeçar neles no ponto do ônibus, a gente precisa saber que eles existem e que têm funções ecológicas extremamente importantes e que interferem na nossa vida. Muito bem. Finalizamos a nossa super aula de hoje com um monte de conceitos importantes e um pouquinho complicados. Então, pessoal, vocês, se precisarem, voltem e assistam novamente essa aula, tá? Nós vimos que o reino Monera está dentro do domínio das bactérias. Nós não pomos acento aqui, pessoal, porque é um termo do latim, significa bactéria, certo? Monera significa bactéria em latim, por isso que eu não coloquei o acento no nome do domínio e nem lá naquele slide quando eu falei do reino Monera, combinado? São seres vivos de vida livre ou podem ser parasitas e podem causar doenças, são unicelulares e procariontes, podem ter uma reprodução assexuada ou sexuada, podem ter uma nutrição autótrofa, fazendo fotossíntese, importantes, vamos falar sobre elas nas próximas aulas, ou heterótrofos, fazem a decomposição, também muito importante, e podem ter uma respiração aeróbica ou anaeróbica, facultativa ou obrigatória, e aí aquelas anaeróbicas podem fazer fermentação, que também vai ser um assunto importante das próximas aulas. Mas não vamos embora sem fazer uma tarefinha de casa. O que eu vou pedir para vocês fazerem hoje, pessoal? Vocês vão pegar novamente a sua carteirinha de vacinação e vocês vão fazer 2 listas no seu caderno. Vocês vão fazer uma listinha com aquelas vacinas que são contra doenças causadas por vírus, que você já está craque. Você vai pegar e fazer uma outra listinha no seu caderno com aquelas vacinas que estão lá na carteirinha e que são contra doenças causadas por bactérias. E você vai tentar escrever o nome da vacina e contra qual doença causada por bactéria que é aquela vacina, combinado? Vamos tentar fazer isso? Para a próxima aula, então, pessoal, deixemos essa tarefinha. Vocês observem que lá no nosso Classroom existiram algumas alterações, então agora, pessoal, você tem que fazer aquela questãozinha que vai estar lá na sua atividade, vai ter a sua aula, sua videoaula, se você precisar assistir de novo, vai ter o arquivo que eu usei para apresentar essa aula para você e vai ter mais um link, que é o link com a atividade. É extremamente importante, pessoas, que vocês abram esse link, façam essa atividade, porque é ali que vai marcar a presença de vocês agora. Então, não deixem, pessoal, de acessar essa atividade, fazer, responder corretamente, né, de preferência, pessoal, para que você automaticamente tenha a sua presença garantida nessa aula. Combinado, pessoal? Não deixem de fazer também essa tarefinha que eu deixei aqui e nos vemos na próxima aula.